Momento de oração, oração diária. Aleluia. Senhor, nosso louvor, quem conhece seus direitos? Em Cristo jamais será envergonhado, ainda que aparentemente nunca se levante. Um simples toque do teu Espírito o revigora, assim retorna a batalha para vencer. Tu és tremendo na tua obra. A missão da igreja é fortalecer os caídos. Deste modo, ela chama aqueles que confiam em ti para receber o teu poder e os tornar campeões. Quando alguém se desvia, devemos primeiro nos culpar e depois examinar se a culpa foi da própria pessoa. Tu não planejaste a nossa derrota diante de alguma batalha, pois somos tua imagem e semelhança. Ao entendermos o sacrifício de Jesus na cruz, podemos louvar o teu nome, pois nele encontramos vitória para o aflito, oprimido e necessitado. Neste momento, ó Deus Santo, queremos nos aproximar de ti, Senhor, com um coração contrito, um coração cheio de esperança, porque a esperança do aflito, do servo e da serva está em ti, Senhor. Pai, nos revela teu Espírito Santo. Quantos, ó Senhor, buscam ti, mas não tem o teu Espírito Santo? Não porque não se aproxima, porque muitas das vezes tem algo que nos impede de receber o teu Espírito Santo. Muitas das vezes estamos, meu Deus, aflitos. A aflição é tanta, a angústia são tantas. Mas impede teu Espírito Santo de agir. Porque o Senhor diz na sua santa palavra, o Senhor não age no tormento, na preocupação, o Senhor não age na contenda, o Senhor age num espírito brando, calmo, tranquilo, mesmo diante da aflição, da luta. A gente permanece com o coração cheio de esperança, calmo, sabendo que a qualquer momento o Senhor pode entrar com provisão, com cura, com libertação, com transformação. Ó Deus de amor, esta pessoa que vai ouvir esta mensagem, meu Deus, ela venha ser cheia do teu Espírito Santo neste momento. Esta mensagem, meu Deus, ela venha produzir o resultado para que ela está sendo enviada. Essa mensagem possa entrar, meu Deus, ultrapassar a medula do mais profundo de dividir a alma do Espírito, para que o Senhor, meu Deus, possa transformar todo ser de cada vida que ouvir esta linda oração. Senhor, te pedimos neste momento, abraça, Senhor, cada servo, cada serva. Entra, Jesus, entra com a tua luz perene, entra para curar, entra onde o homem não pode entrar, aonde os médicos disseram até aqui, não tem mais jeito, volte para sua casa porque seu diagnóstico é de falência, órgãos que estão falindo dentro do ser. O homem pega aquele resultado, aquele envelope, volta para casa cabisbaixo, mas ele se esquece. Essa é a declaração dos exames dos médicos da terra, mas os médicos dos médicos, o hospital, lá no reino, porque ele diz aonde chega ao fim, aí é o recomeço. Porque quando o homem declara é o fim, não vou mais, não tem mais jeito, não tenho mais para onde ir. Então se diz, agora eu entro, porque você saiu, você desapareceu, você simplesmente se ocultou, você não tem mais força para agir, você não tem mais expectativa, não tem mais recurso, até mesmo a sua esperança, meu filho, está no fim. Mas os médicos dos médicos, ele diz, eu sou o recomeço. Aonde você falhou, aonde você foi bloqueado, aonde você diz, eu não tenho mais como prosseguir, porque a situação é insuportável, é insustentável. O Senhor diz, quanto mais difícil a causa, mais eu entro, porque para mim não existe causa pequena, nem grande, nem difícil. Há algo impossível para Deus.
Não, não há. Então a nossa fé, se você está cabisbaixo, você não tem mais esperança, então coloque tudo nas mãos daquele que tem poder. Se deleita nele, Senhor, eu não vou mais prosseguir, eu não tenho mais para onde, eu não tenho mais para onde caminhar. Então eu entrego este fardo, eu entrego esse jugo para o Senhor despedaçá-lo, porque eu com minhas forças já fiz tudo o que eu pude fazer. Eu já gastei os meus recursos, eu já destruí as minhas forças diante dessa batalha, desta luta. Não tenho mais recurso. Até mesmo as forças já me faltaram, já me faltam. Então é neste momento, meu irmão, que lhe diz: descansa, entrega teu fardo pesado, porque o meu é leve. É a palavra dele. Então quando a gente chega no fundo do poço, não tem mais saída, e simplesmente elevamos os olhos para o alto e dizemos: Senhor, entrego este fardo, seja ele qual for. Entrego este fardo porque para mim é impossível. Ele pega o fardo e carrega para você, para mim. Mas isso, uma pouca força que ainda temos, porque se ainda estamos respirando, ainda temos força. Então elevamos os olhos para o alto e dizemos: Senhor, carrega para mim, porque eu não posso mais. E quando você diz eu não consigo mais, e diz: agora eu entro, porque você desapareceu. Agora eu entro. Porque é assim, meu irmão. Quando o homem aparece, ele não serve para Deus. O homem só serve para Deus quando ele desaparece. Porque quando o homem desaparece, Deus, ele aparece. E aí podemos enxergar a Deus. É simples assim. Em outrora, em outro tempo na minha caminhada, no meu primeiro amor, eu preguei para uma senhora. Eu estava indo da minha casa para minha loja, para o meu ponto, que eu tinha um ponto de uniformes. E era perto da minha casa, eu ia no trajeto, eu ia a pé. E eu andando na avenida, eu encontrei umas 2 pessoas no ponto do ônibus. E a senhora, uma senhorinha, falou para mim: ai, esses ônibus aqui é tão difícil, né? Eu digo: eu não conheço, eu sou novata aqui, eu não conheço o trajeto dos ônibus. Ela aí começou a puxar uma prosa comigo, e aí ela olhou para o meu braço, e você disse: você é da mesma fé. Aí eu perguntei para ela: por que você acha que eu sou da mesma fé? Porque você está com a pulseira da igreja, que eu tenho uma igual, então você é da igreja que eu sou. Eu digo: ah, sim, sou sim. Aí eu preguei algumas palavras, falei algo para aquela senhora, e eu fui, né, despedindo ela, que eu já estava atrasada. Eu disse: olha, mulher, estou atrasada para o meu ponto, para abrir minha loja, e eu vou embora. Ela segurou no meu braço e disse: não vai embora. Eu nunca tinha visto aquela senhora. Não vai embora, moça, fica um pouco mais. Ué, por que você quer que eu fique um pouco mais? E ela relatou: moça, eu nunca vi de pastores, nem de bispo, porque na época a igreja que a gente congregava tinha bispo, tinha pastoras, tinha todo tipo de várias autoridades, que tem igreja que não tem bispo, nem bispa. E aí, eu nunca vi pastor e bispo pregar o que você pregou e o que você falou para mim nesta manhã. Olhou bem, segurou forte no meu pulso, no meu braço esquerdo, e disse assim: moça, meu coração está ardendo tanto, tanto, meu coração está ardendo, eu não quero que você vá embora. Disse: mulher, descansa, eu vou embora, eu preciso ir. Ela disse: não, não vai. Aí eu fiquei mais uns 5 minutos falando com ela, dando a palavra para ela, e eu preguei algo para ela. E eu, naquela pregação, é claro que eu não me lembro o que eu preguei para ela, só algumas coisas, que faz o quê? Uns 15 anos isso. E eu disse para ela, fui bem clara para ela, falei: mulher, com Jesus, com Deus tem senha. É preciso de uma senha. Ela regalou os olhos para mim e disse: senha? Como assim senha? Digo: sim, com Deus tem uma senha. Ah, pronto, se a menina, a moça já estava, a senhorinha já estava meio que
né? Não querendo que eu me apartasse dela. Pronto, aí foi mesmo a gota d'água. Ela simplesmente disse: não vá. E eu disse para ela: olha, vamos fazer o seguinte. Eu, no templo, eu estou todo domingo. E os dias que eu frequentava a sede, né? A mãe. E esse horário, se você estiver lá, eu vou estar lá e a gente conversa e eu te falo a senha de Deus, né? De Jesus. E ela, você vai no dia certinho ali, eu falo, ó, tal hora, no dia tal, lá eu encontro você. Eu não lembro, eu vou lembrar de você porque a sua fisionomia, ela não é muito comum. Não é uma pessoa assim parecida com muitas, né? Era diferente. Eu vou saber quem é você. Ela tá certa. E foi combinado assim. Então, naquele dia, naquela mesma semana, lá eu estava no templo, na sede, na mãe, e lá estava a senhorinha. E eu pregava para ela. E ela começou a ter uma afinidade, e por ironia, por acaso, ela morava bem próximo da minha casa. E a gente, a partir daquele momento, a gente ficou amigas, né? Na caminhada. Muitas das vezes íamos e voltávamos junto para o templo, para a mãe que era longe. E ali, naquele trajeto daquela oportunidade, Deus, eu tinha acabado de me mudar para aquele lugar, Deus me deu 2 almas para me cuidar. Era ela e o dono do prédio onde eu tinha um ponto. Então, eu comecei a pregar também para aquele senhor, era uma senhora e um senhor, e tudo morava ali, tudo próximo. E eu subi até a casa dele, ele morava numa casa extraordinária, que casa linda. E eu entrava na casa dele, e quando eu entrava, ele via algo em mim. Eu sentia que os olhos dele brilhavam. E aí eu sentava e começava a falar do amor de Cristo. Teve uma das vezes, as primeiras vezes que eu sentei na casa dele para falar com ele, com a senhora dele. E eu perguntei, qual o seu nome completo? Ele disse, meu nome é Luiz Josué. Luiz Josué. E aí eu falei, nossa, que nome lindo, o seu nome é bíblico, Josué. E fui para a passagem e preguei sobre Josué. Ele olhou bem para mim e disse, moça, falou meu nome e falou, moça, por que você não veio muito mais tempo morar aqui no meu prédio? Viver aqui conosco no meu prédio, porque eu tinha um negócio no prédio. E aí eu respondi para ele, porque não é no tempo, não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Chegou o tempo, né, da gente se conhecer e a oportunidade de pregar e ganhar sua alma para Cristo. E ali Jesus alcançou a alma dele. A esposa dele não, ela muito relutante. Os dois fumavam aquele cigarro de palha antigo. E ele, de imediato, ele largou de fumar. Foi uma grande vitória, através da palavra. Não precisou ir para propósito, 13 sexta-feira, 7 semanas, 7 sexta, 7 domingo, não. Nem jejum das causas impossíveis. Foi com uma simples pregação que aquele homem foi liberto. Ele parou de fumar e, na sequência, ele começou a falar para mim, quando você for para a igreja, eu quero ir junto com você. E ali, todos os domingos, ele ia, chamava, ele ia para a igreja. E não demorou decorrer de 1 mês, 2, eu batia lá na casa dele e a esposa dele falava, ele já foi. Então ele começou a ir para a igreja sozinho. Ele já não precisava mais do meu auxílio, assim, como pregadora, como serva do Senhor, ovelha. Não. A pregação foi tão forte para aquele homem que o caminho dele, tudo mudou. Mas tinha um simples relato, para encerrar, tinha um simples relato, que a família dele era muito extensa, uma família muito grande, e era tudo ali próximo. E as pessoas olhavam para mim e falavam, o que você tem? Eu tenho o quê? Meu avô, meu pai, ele não é bom, ele era muito ruim, ele é carrasco. O meu avô, ele é ruim, ele não é bonzinho. O meu pai, ele não é esse pai que você imagina.
E eu só colhia o que elas falavam para mim. Eu colhia e guardava. E um certo dia, eu respondi para elas: ele é o que os seus olhos veem. Se ele foi um pai carrasco, os seus olhos o fez ele de um carrasco. A neta, se o seu avô ele é ruim, porque os seus olhos o fez ele um homem ruim. Vocês estão, quanto tempo vocês estão com ele? Filhos com 50 anos de idade, netos com 20, 25 anos, 20. Vocês convivem com este homem há quantos anos? E eu estou aqui há quanto tempo? 4 meses com vocês? E eu só consigo colher frutos e coisas boas da parte dele, porque ele fazia para mim, porque ele tinha muito mais recurso do que eu. Eu tinha meu negócio, mas era um negócio que não era rico. Era um negócio que estava começando. Mas ele não, era um homem que tinha um prédio que custava muito dinheiro e tinha loja. E ele me ajudava muito, assim, em matéria, assim, para me empurrar, para me prosseguir. E eles tinham um tipo de uma inveja. O que eu fiz para conquistar aquela alma difícil, aquele homem ruim, aquele homem carrasco, aquele homem perverso? Mas quando aquele homem se aproximava de mim, eu não sou Deus, eu não sou Jesus, não sou nenhum anjo, mas quando ele se aproximava de mim, aquele homem, ele mudava. E por que ele mudava, meu irmão e minha irmã? Porque eu entrava para a passagem de Jesus, como eu já falei nos outros vídeos, e essas capas que eu coloco nos vídeos, é do livro de Jesus. Quem adquire esse livro, ele muda da água para o vinho. E todas as vezes que ele se aproximava de mim, ele mudava, é porque eu olhava para ele com os olhos de Jesus quando andava na terra. O que Jesus era? O que ele fazia? O que ele fez? Todos sabem o que Jesus fazia e o que fez. Então, quando o homem, o ser humano, olha para o outro com seu olhar de compaixão e enxerga naquela pessoa uma mudança, uma transformação através do seu amor, porque é o amor que transforma as vidas. O ser humano é o amor, não é o ódio, não é a vingança. Não, não é a vingança. Não é o rancor que vai transformar aquela vida, mesmo diante de coisas ruins e más, de convivência difíceis. É o amor que vai transformar. Então essa era a senha que aquela senhorinha perguntou para mim. Mulher, moça, qual é a senha de Jesus e de Deus? Essa senha, meu irmão. Com Deus e Jesus tem uma senha. E essa senha se chama o amor. Pega essa senha para você hoje, irmão. Você vai ver tudo de ruim na sua vida se transformar em coisas boas. Através do quê? Do olhar de Jesus. Você gostou da mensagem? Envie esta mensagem para alguém. Certamente se você vai encontrar alguém que é carrasco, alguém que é ruim e que é má. Amém?